Olá, 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 bora, bora, bora. Boa noite a todos vocês aí do outro lado, entrando aqui novamente mais um dia, mais uma noite, né? Coloquei aí o tema desse momentinho aqui com vocês. Vamos falar um pouco sobre a oração, amém? Vamos conversar um pouco sobre a oração. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Glória a Jesus por isso. Amém? Confesso a vocês que não é fácil entrar aqui. Nossa, tanta resistência, tantas dificuldades a superar para estar aqui. Mesmo que seja algo assim, às vezes a gente pensa assim, é simples, tal. Mas saiba, irmão, que se falar o coração de uma pessoa já vale a pena, né? Porque a palavra de Deus diz que mais vale o mundo, né? Mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Então, se uma pessoa ficar aqui, ver essa live e depois ouvir esse vídeo e Deus falar com ela, já valeu muito a pena, Então, nós devemos estar aí honrando a Deus, falando do amor do nosso Deus, falando do amor do nosso Pai. Amém? Você que entrar aí, como que tá a imagem? Tá ruim? Tá escura? Amém? Glória a Deus. E eu creio que vai falar muito com você, vai fazer diferença para você. O que o Espírito Santo irá falar conosco aqui nesse momento. Já quero orar. Amém? Já quero orar aqui, pedindo o respaldo dos céus, né? A mão poderosa de Deus. Amém? Já quero orar para você que já vai entrando aí, ou que vão entrar, ou que vão ver depois. Amém? Mas nós temos que ganhar tempo. Glória a Jesus. Pai Santo, Pai Todo-Poderoso, eu oro a Ti, Senhor, consagrando a Ti esse momento, essa live. Consagra a Ti, ó Rei dos Reis, esse momento. Espírito Santo, me dá destreza, me dá da Tua graça, da Tua unção para ministrar aqui, Pai, essas palavras. Pai, no nome de Jesus, eu já oro e intercedo por cada vidas que vão entrar aqui, que vão ouvir, ou que vão ouvir depois. Eu já oro a favor de cada uma dessas vidas, dessas pessoas. Que o Senhor abre os ouvidos espirituais de cada um, Pai, para que eles possam, Pai, absorver tudo, Espírito Santo, que o Senhor está falando, irá falar conosco nesse momento, Pai. Eu te glorifico, Senhor, eu te exalto. Pai, quão bom é poder falar do teu amor, da tua graça. Tão bom poder te servir, tão bom poder pertencer ao Deus de amor, que é o Senhor, o Deus único, verdadeiro. Aleluia, glória ao teu nome. Visita cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Querido, eu quero te fazer uma pergunta. Qual que é a chave que abre as portas do céu e libera poder de Deus sobre a terra? Qual é essa chave? A oração, né? É a oração, ela que é a chave para abrir as portas do céu e liberar poder de Deus sobre a terra. É a oração. E o Espírito Santo nesse dia está convocando o povo a orar, clamando, né? Convocando a igreja a orar mais, convocando essa nação a orar, a se humilhar diante dele. Mas muitas pessoas não entendem o valor que tem a oração de uma pessoa. Poucos não oram por se acharem dignos, muitos não oram por achar que Deus não está ouvindo, né? Mas nós temos tanta base bíblica, tantas, né, que o Senhor nos deixou para falar conosco, que Ele está ouvindo a oração do seu povo, principalmente a oração do seu justo, dos seus profetas. Amém? Tudo bem que tem uns que têm mais autoridade no mundo espiritual, mas o Senhor não rejeita e nem deixa de ouvir a oração de cada um de nós. Amém? Aqui, eu até separei aqui alguns versículos, né? Não vou ler todos porque, né? Mas aqui dizem que lancem sobre Ele todas a ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Amém? 1 Pedro 5,7. E se crerem, receberão tudo o que pedirem em meu nome. Mateus 21:22. Olha que lindo. O Senhor está perto. Foi o que eu disse?
O Senhor está perto, Ele está pertinho de todos os que invocam e que invocam com sinceridade. Salmos 145, 18. Então, o Senhor, Ele está perto, querido, de todos os quanto invocam, né? E todos os que invocam com sinceridade. Não é falar de boca para fora, mas com sinceridade. Tem gente que fica enfeitando a oração, né? Para ficar bonito. Deus não está preocupado com oração bonita. Deus, Ele quer uma oração sincera. Foi o que eu disse aqui, né? Em Salmos 145. Que Deus, Ele está perto de todos os que invocam. E todos que invocam com sinceridade. Então basta você ser sincero nas suas palavras. Porque antes de chegar a nossos lábios, o Senhor já conhece a intenção do nosso coração. Então não adianta ficar enfeitando, né, a oração. Basta que oremos de uma maneira simples, mas seja sincera, verdadeira. Porque a oração, querida, eu volto a repetir, é a chave que abre as portas do céu e libera poder sobre a terra. Oh, glória! Gente, isso é uma chave poderosa. Não existe outra chave mais poderosa do que essa. E são a chave que muitos poucos têm acessado. Por não compreender qual é o poder que tem a oração. Amém? Mas existem vários tipos de oração. Mas todas têm que ser feitas com sinceridade. Mas existem várias, né, etapas, como que eu posso te dizer, vários tipos de oração, né? A gente pode entrar na presença do Senhor fazendo oração de adoração. O que é uma oração de adoração? Essa é uma oração em que exaltamos e louvamos a Deus porque Ele é, e por uma expressão de reverência e gratidão ao nosso Criador. Essa é uma oração de gratidão, de adoração, exaltando Ele pelo que Ele é, né? Expressando reverência e gratidão ao nosso Deus. É quando a gente entra na presença dele falando: Senhor, te glorifico e te exalto pela tua grandeza, pela tua beleza, pela tua majestade. Essa é uma oração de adoração. Muita gente acha que adoração é só louvar, cantar hinos. Não. Adoração é quando nós falamos da grandeza dele, do amor dele, da beleza dele. Entendeu? Glória a Jesus. Amém? E tem também aquela outra oração que nós entramos às vezes na presença dele, orando, fazendo oração de confissão. E tem gente que consegue acessar todas essas orações num tempo só. Mas tem pessoas que entram na presença do Senhor e só faz uma oração o tempo todo, com o mesmo sentido, seja elas de adoração, foi a que eu disse assim aqui agora, ou a oração de confissão. Mas tem pessoas que elas se sentem tão indignas na presença do Senhor. Na verdade, somos indignos, mas o sangue dele nos resgatou e nos purifica. E ele nos quer na presença dele. Amém? Então tem essa oração de confissão, que é o quê? É quando nós aproximamos de Deus para confessar os nossos pecados e buscar o seu perdão. Reconhecemos nossas falhas e nos arrependemos sinceramente diante dele. Essa é a oração de confissão. Senhor, me perdoa, porque eu fui fraco, eu me deixei, Senhor, me levar. Senhor, me perdoa, mas é com sinceridade. Me perdoa, porque eu fiz isso e eu não poderia ter feito. Eu conhecendo o Senhor que é santo, santo como é, e eu fiz isso, Senhor, me lava, me perdoa, com o coração de arrependimento. E saia dali, querido irmão, sentindo perdoado. Porque quando nós arrependemos de coração, o Senhor perdoa e Ele esquece. E muitas vezes o Senhor já te perdoou e você fica lembrando, toda vez que você vai entrar na presença do Senhor, você fica se condenando, o inimigo fica te acusando. Não, se você se arrependeu de verdade, pediu perdão, o Senhor já mandou lá para o mar do esquecimento. A palavra do Senhor assim nos ensina. Então, essa é uma oração que todos nós precisamos entrar no primeiro momento pedindo, né? O perdão e colocar o nome aos pecados. Porque eu pequei contra isso, eu pequei e fiz isso. Coloca o nome no pecado que você fez.
Porque tem pessoa que fala assim, mas eu não vou falar não, Deus já sabe. Não, Deus, ele gosta de ouvir dos nossos lábios tudo, mesmo conhecendo e sabendo o que a gente vai falar. Mas é necessário nós falarmos com ele. É necessário nós pedir perdão para ele e falar, Senhor, eu pequei, o pecado da mentira. Senhor, eu menti hoje para aquela pessoa, quando eu falei para ele, fala que eu não estou, eu menti. Porque quem diz que a mentira é pecado. Quem é o pai da mentira? É o diabo. E não existe uma mentirinha, mentirona, tudo é pecado. Né? Só existe mentira que gera consequência maior e outras mentiras que geram consequências menores, mas tudo é pecado. Ô Senhor, eu me perdoa, eu fui fraco, eu fiz isso. Então, põe nome no seu pecado, né? E fala para Deus o que está acontecendo, que o Senhor te perdoa. Então, esse é um tipo de oração, né? Mas também tem a oração de petição. Essa é a oração que mais o povo faz. Todos nós, às vezes, entramos na presença de Deus, esquecemos de entrar com adoração, de pedir perdão, mas nós já entramos logo pedindo. É o que nós mais sabemos. Deu um problema aqui. Isso é errado? Não é. Mas o que eu quero te dizer nesse momento? Que não é só pedir, mas nós temos que fazer todas essas etapas aqui. Tem a oração de petição. Neste tipo de oração, apresentamos nossas necessidades e desejos a Deus, pedindo sua intervenção em diversas áreas das nossas vidas, como saúde, relacionamentos, finanças, entre outros mais. Às vezes nós entramos na presença de Deus pedindo tanto, que esquecemos de adorar, esquecemos de pedir perdão, esquecemos de agradecer, né? E nós começamos a pedir, Senhor, me abençoa, Pai, abre as portas, abençoa fulano tal, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, né? Não é que é errado pedir não, mas a gente tem que saber também agradecer. E depois eu vou chegar onde eu quero, realmente de fato, né? Fica aí comigo, você que entrou, vai ficando aí, e se tá fazendo sentido para você, põe o seu dedinho aí, ó, e curte, né? Ou manda essa live para outras pessoas, compartilha, tá bom? Se tá fazendo sentido para você, porque eu creio que você vai ser muito abençoado. Amém? Aleluia. Então tem o quê? A oração de intercessão, oração intercessória, muito importante, de muito valor, que nós também não podemos esquecer. A oração ao Deus Todo-Poderoso deve ser feita por toda classe de pessoas. Amém? Todas nós devemos. A oração de intercessão. Essa é uma oração em que intercedemos a favor de outras pessoas, pedindo a Deus por suas necessidades, saúde, proteção, salvação. Intercedemos pelos outros, levando suas cargas diante do Senhor. É um pouco diferente da de petição, né? Petição a gente está pedindo, Senhor, me abençoa, Senhor, abre a porta, Senhor, fala comigo, Senhor, né? Nós estamos pedindo. Agora, a oração de intercessão, você já está pedindo a favor de outra pessoa, né? Pedindo para que o Senhor venha abençoar aquela pessoa, que o Senhor venha intervir naquele caso, que o Senhor venha transformar aquela situação. Aí a oração intercessória, você está intercedendo diante do Pai para aquela pessoa. Você está fazendo o papel do Espírito Santo, que ele intercede por nós diante de Deus com gestos inexprimíveis, né? Você está fazendo ali o papel do Espírito Santo na vida daquela pessoa, né? E Jesus, ele intercede a Deus por nós, junto ao Pai. Então não tem outro intercessor. Muita gente acha que a Virgem Maria intercede por nós, igual os católicos dizem, né? Os irmãos católicos dizem. Só que eles estão enganados. A palavra de Deus não dá base para isso. Não tem isso na Bíblia, né? A Virgem Maria, ela não tem o poder de interceder por nós no céu. Somente Jesus, ele intercede por nós. E o Espírito Santo com gestos inexprimíveis. A palavra de Deus assim ensina. Somente Jesus está sentado ao lado do Pai eterno, Deus Todo-Poderoso. E só Ele pode interceder por nós. Somente Jesus pode interceder por nós, porque Ele é que veio e morreu por nós. Que se entregou na cruz por nós, derramou o teu sangue inocente para nós pecadores, e foi dado a ele o nome que está acima de todos os outros nomes, somente ele, todo o poder para interceder por nós. Não tem nenhum outro santo que possa interceder a Deus por nós. Amém, glória a Jesus, amém,
Aleluia, sejam bem-vindos. Você está aí, a Jaqueline, o Juliano, sejam bem-vindos, amém? Compartilha aí essa live, porque eu creio que Deus vai falar muito com você e vai te dar estratégia. Aleluia, glória a Deus. Então tem o que? A oração de ação de graça. Qual que é essa oração de ação de graça? Expressamos nossa gratidão a Deus por sua bênção, cuidado em nossas vidas. Reconhecemos e agradecemos por tudo o que Ele tem feito por nós. É a oração de agradecimento. Senhor, eu te louvo, te agradeço por tudo, por esse dia, por essa semana, por este momento, pela minha casa, pela minha família, pelo recurso que o Senhor tem me dado. Te agradeço às vezes até pelo o arroz e o feijão que eu comi hoje, não tinha carne, mas hoje eu comi, né? Isso é um coração agradecido a Deus. É uma oração de ação de graça. Amém, glória a Deus. E tem a oração de quê? De súplica. É um clamor. Essa é a oração de súplica. Não é a oração de adoração, não é a oração de confissão, não é a oração de petição e não é a oração de intercessão, mas de súplica e clamor. É uma oração fervorosa e insistente, em que suplicamos a Deus por uma causa específica, pedindo sua intervenção com urgência e perseverança. Sabe aquele momento que você entra na presença do Senhor, pede, Senhor, me socorre. Deus, eu clamo a Ti, me socorra, faça, Pai, em nome de Jesus, faça o meu favor, porque senão eu não vou suportar, porque senão, Deus, eu não sei o que pode acontecer. Eu estou aqui clamando, eu estou te suplicando em prol dessa causa, Senhor, eu estou aqui em apuros, me socorra. Então essa é uma oração de clamor, e você às vezes também pode olhar, ou fazer uma oração de clamor intercessória, clamando também por uma outra pessoa que você gosta, por uma outra pessoa que te pediu oração, e você está diante de Deus clamando também por essa pessoa, né? Aí depois desses 6 tópicos de oração, aí tem aquela oração mais forte, que é a oração de guerra. Ah, Lourdes, pastora Lourdes, então como que é essa oração de guerra? Eu vou pegar a lança, eu vou pegar a arma e vou guerrear? Não, no mundo espiritual tem as armas também espirituais de guerra, né? Vocês sabem, o escudo da fé, né? Capacete, né, da salvação, a couraça de justiça, o cinturão da verdade, a bota do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito Santo. Também tem, no mundo espiritual, tem as armas espirituais de guerra, né? E as lutas aqui na terra tem as armas naturais, né? Mas no mundo espiritual tem as armas espirituais também de guerra. E uma das armas espirituais de guerra mais poderosa também, a oração. Mas a oração de guerra, ela é diferenciada. A maneira que nós entramos fazendo oração de guerra em prol da vida de alguém ou em prol de alguma causa nossa, entendeu? É também uma oração de muita eficaz. Essa oração, as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortaleza. Sabe aquele negócio assim que você está vivendo um tempo que parece que está tudo fechado? Você não consegue um emprego, você não consegue uma porta aberta de algo, parece que está tudo assim, o céu está de bronze, parece que tudo está fechado e você está esmurrando e nada está acontecendo. É porque você não está lutando com as armas certas, né? Aqui em 2 Coríntios 10:4 fala sobre essas armas que eu acabei de falar, né? As armas espirituais de guerra, né? Portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7 diz que nós temos que resistir. Primeiro você tem o quê? Revestir com essas roupas espirituais em oração e resistir aquilo que o inimigo traz de bandeja para você. Porque o inimigo ele traz de bandeja a prostituição, ele cria uma situação da mentira, ele traz, né, para você entrar num pecado de iniquidade, né, de adultério, de prostituição, tudo isso ele vem oferecendo de bandeja. E a pessoa tem que resistir, sabendo que isso nos afasta de Deus. É resistir o diabo, resistir esses manjares do diabo. Depois que ele vê que nós resistiu, ele fugirá, né? E ele não tentará mais naquela área, porque ele sabe que aquela área você já superou, mas ele sempre vai tentar em outras áreas, né? Então diz aqui, ó, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando quem possa devorar. Resistam-lhe,
permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro 5:8. Então, quando você passa por uma luta, por uma dificuldade muito grande, você pensa assim que é só você que está vivendo aquilo. Aquelas tentações, aquele momento, que é só você, que nem mais ninguém. Sabe que existe muitas e muitas pessoas enfrentando, às vezes, o mesmo problema que você está enfrentando. Né? E às vezes eles estão resistindo e você está caindo. Ou às vezes você está resistindo e essa pessoa lá está caindo. Né? Às vezes porque ela está mais fraca na fé, não soube revestir e usar as orações corretas, as armas corretas, né, para lutar, né, em prol das áreas, né, da sua vida que está sendo afetada. Né? Porque Deus ele veio para nos dar uma vida em abundância. O inimigo não. O inimigo ele quer ver nós na escassez, como escravo dele. Por isso nós temos que fugir dos pratos que Satanás nos oferece, que é totalmente oposto daquilo que Deus nos oferece, né? Então diz aqui, né? Vigie e orem para que não caia. Olha isso. Vigie e orem para que você não caia em tentação. E o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Né? Então, o nosso espírito está pronto, porque quando nós aceitamos, buscamos a Deus, o Senhor fortalece o nosso espírito. Mas se as pessoas não vigiar e começar a não vigiar e não orar, ela vai se tornando fraca e vai tornando presa fácil para o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Então, nós temos que vigiar na oração constantemente para nós não cair em tentação. Amém? Querido, desse jeito, porque o inimigo, ele sabe jogar e ele conhece nós, às vezes, ele não conhece a nossa intenção e nem os nossos pensamentos, somente Deus conhece. Mas ele sabe, quando ele olha para nós, a frequência que nós estamos enviando para ele. Sabe? Se você tem medo, quando você vai numa casa e tem um cachorro, tá lá, cuidado com o cão, e você já entra com medo. A pessoa bate a campainha, a pessoa abre a porta, você já entra com medo, e vem um cachorro correndo. Aí você já olha com medo. E o cachorro já não sente que você já está com medo? E vai, né? Ele só corre para morder naqueles que ele sabe que está com medo. Então, Satanás é da mesma forma. Ele já age dentro daquilo que sabe que você está fragilizado. Dentro daquela área sua que você está fragilizado. Seja na sua vida sentimental, conjugal, emocional, financeiro, né? Ou na saúde, ele vai naquilo que está fragilizado. Então, devemos orar e vigiar para que nós venhamos, né, a rejeitar. Então, querida, a oração de guerra são as nossas palavras. Então, são armas. Né? A oração de guerra são as nossas palavras. Então, isso é armas. Nossa fé é a couraça. E o poder de Deus é o nosso escudo, ô glória. Ai, Jesus, é muito lindo, né? Então, a nossa palavra são armas de guerra. Né? A nossa fé é que nos guarde, a nossa couraça, né? Como os soldados romanos no tempos antigos, eles tinham aquelas couraças, aquela roupagem, né? Então, a nossa fé nos protege, né? E o poder de Deus é o nosso escudo, né? Que debate contra, né, os dardos, as flechadas, né? Que o inimigo lança na nossa mente, nas nossas vidas. O que é uma oração de guerra espiritual? Chegamos aonde eu queria, né? Em partes. Então, o que é uma oração de guerra, querido? Curte aí, você que está aí comigo. Aperta aí o coraçãozinho vermelho, curte. Envia para quem você queira que aprenda comigo. Amém? Sobre essas palavras. São muito simples, mas tem muitos que não conhecem, né? Esse poder extraordinário que é a oração. Né? Então, o que é uma oração de guerra espiritual? Uma oração de guerra espiritual é uma oração que se concentra em combater as forças do mal e as influências negativas que afetam a vida de uma pessoa. Essa prática envolve a invocação do poder divino para proteger o indivíduo de ameaças espirituais, bem como para ajudar na cura emocional ou mental. Então, é uma oração que você vai colocar na frente da batalha. Você vai ter que se equipar para você entrar e tomar a briga daquela pessoa no mundo espiritual.
Você vai estar na frente de batalha. Você vai ter que se posicionar e entrar na frente de batalha e posicionar e brigar. E usar as armas espirituais, que é a oração, a leitura da palavra, o jejum. Todos aqui, às vezes, sabe, eu tô com uma irmã que está fazendo um tratamento de quimioterapia. Quando ela começou, que é um testemunho rapidinho, quando ela começou a fazer os exames, que ela passou mal, ela estava vomitando, tendo diarreia, vomitando, às vezes assim, ela estava tendo desmaio. Aí fui pro SUS tantas vezes, aqui em Palmeiras mesmo. E eles davam soro e mandavam para casa. Punha soro e mandava para casa. E ficou isso aí uns 3, 4 meses. Aí teve um dia que a gente chegou lá e o médico que estava lá, de plantão, um médico muito bom, que eu esqueci o nome dele, muito bom ele. E ele já pediu logo uma tomografia do abdômen total dela. E lá já mostrou uma massa branca muito grande, né, perto do intestino, no reto, perto do intestino dela. E ali realmente constatou, ela fez a cirurgia. Ela é pessoa excepcional, ela é especial. Aí deu esse problema, e ela já está no segundo período já da quimioterapia. E quando ela começou, que ainda os médicos não sabiam, que estava nesse negócio, leva para lá, toma soro, volta para casa, eu me lembro que, é um testemunho, viu, meu irmão, isso é para quem crê. Eu deitada na minha cama, Deus me deu uma visão, e eu via ela deitada na cama dela e uma nuvem negra em cima dela. Bem nesses dias que ela estava na luta, buscando descobrir o que era. Eu vi como se fosse uma sombra negra deitada em cima dela. E ali o meu espírito já discerniu que era espírito de enfermidade, de doença, de morte. E eu já discerni aquilo. Aí, naquele momento que eu vi e tive essa visão, aí o Espírito Santo falou para mim, na mesma hora, no meu coração, com a voz muito audível, forte, disse para mim: e você tem autoridade. Querido, o que ele quis dizer para mim? Você tem autoridade. Então, usa a chave que eu já te dei, que é o poder da oração de guerra. Vai para a frente de batalha e paga o preço para a cura dela. Pague o preço pela cura dela. Querido, porque Deus cura. Mas é nós que temos que orar e pôr a mão e declarar a cura da pessoa. Então a pessoa tem que colocar na frente de batalha. Então tem que equipar. Então eu vou me fazer propósito de jejum, vou jejuar, vou orar mais, vou me posicionar mais e vou interceder. E vou, destruir esse demônio da enfermidade. Então é assim que a gente tem que fazer. E o Espírito Santo ele vai dando estratégia. Então, continuando aqui, essa oração é uma oração de guerra. Quando você vai orar com o enfermo, você não vai falar assim: enfermidade, sai, viu? Sai no nome de Jesus. Não, aí já é uma oração de guerra. Você se reveste da autoridade do Senhor. E você fala: em nome de Jesus, eu te destruo agora a enfermidade. Demônio da enfermidade, pega tudo que é seu, que está alojado no corpo dessa pessoa e vai para o abismo agora. No nome de Jesus, sai. E crê na cura. Porque Deus, ele usa os seus para cura. Mas quem é o nosso pé rachado para curar? Deus fala na palavra dele, lá nos livros, lá no Evangelho de Mateus. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, curar os enfermos. Falarão em nova língua. Cure, E Deus lá, ele nos deu até uma ordem. Ressuscitam os mortos. Porque a obra que eu fiz, se você crer, fará maior do que a que eu fiz. O próprio Jesus disse. É verdade? Então, só que os crentes de hoje, as pessoas que servem a Deus, não se posicionam, não querem pagar preço. Nós é preguiçoso, nós não queremos pagar preço por nós, muito menos pelas pessoas. Não é verdade isso? Infelizmente, nós nos tornamos pessoas egoístas. E o mundo está aí de mal pior, as famílias sendo destruídas, povo, tudo, as pessoas tudo muito enferma espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. E Deus já nos deu essa chave, que traz o poder de Deus para a terra, que é a oração, e essa oração de guerra, que tem muito eficaz. Amém? Então, essa oração de guerra, ela é feita passo a passo. Qual que é? Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Olha aí que lindo, Mateus 18, a palavra dizendo. Tudo que você ligar. Então, em oração, é o quê? Você está se ligando, Tudo que você ligar
na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. E chama autoridade. É autoridade que o povo eleito, escolhido de Deus tem. Todos aqueles que confessam o nome de Jesus e deixam as práticas do pecado. Ah, como assim? Vamos deixar de ser pecadores? Continuaremos sendo pecados, mas vamos ter consciência do pecado e lutar para ter uma vida pura, para ter uma vida santa. Como a live que eu fiz semana passada, que falava sobre isso, as características de quem vive uma vida em santidade. Procura aí no meu canal que você vai ver essa live. Amém? Então vamos embora lá. Então aqui tá alguns requisitos, que são: coloque um louvor para você fazer uma oração de guerra. Coloque um louvor ou um chofar profético, né? Você sabe que lá em Israel, quando eles tocam aquele chofar, eles estão anunciando que está vindo perigo, que está vindo a guerra. Estão chamando o povo, o soldado para a batalha. Então, o som do chofar é uma arma de guerra profética. Né? Os demônios morrem de medo, eles correm quando eles escutam um chofar tocando. Né? Então, coloca um louvor de chofar ali, começa a declarar: Senhor, eu declaro que essa porta agora se abra no nome de Jesus, se estiver fechada, né? Coloque a arma de Deus, coloque as armaduras de Deus, que é aquilo que eu falei, né? O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, né? A bota do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito Santo, que está lá em Efésios 6:6. Você pode procurar lá. Convoque os anjos de guerra com você. Senhor, agora eu quero um anjo de guerra aqui comigo. Eu quero serafins, o Gabriel aqui comigo. Pai, para eu destrondar essa obra de feitiçaria agora. Porque tem pessoas que estão debaixo da obra de feitiçaria, a pessoa vai orar para destruir aquela obra de feitiçaria na vida que a pessoa, ela tem que chamar o anjo de guerra para ajudar ela. Porque é no espiritual que faz tudo, né? Essas desamarração aí. Deve ser feita de pé e com posicionamento. A pessoa não vai expulsar o demônio sentada, bebendo água, igual eu tô aqui, né? Ela não vai expulsar o demônio sentada. Ela tem que estar posicionada em Deus, né? Ela tem que estar realmente firme em Deus, botar de pé e declarar com autoridade. Deve ser feita de pé e com posicionamento. Em voz alta, comece a destronar, limpar, remover, desligar, interromper. Eu desligo agora no mundo espiritual toda palavra de maldição contra essa pessoa, toda palavra de inveja contra essa pessoa. Eu desligo agora no nome de Jesus. É mais ou menos assim. Eu estou aqui fazendo para vocês um curso, né? Estou dando para vocês um curso. Para quem interessar ver aí, né? Depois vai entrar aqui nessa live e ficar até o final, vai aprender, para quem ainda não conhece, né? Com poder e autoridade, através do nome de Jesus. Querido, é através do nome de Jesus que tudo acontece. Por isso foi lhe dado um nome que está acima de todos os outros nomes. Esse nome de Jesus, ele é uma algiva no mundo espiritual. Ele destrona com todo o exército de Satanás. É o nome de Jesus que desbarata o exército, que desfaz obra maligna. É no nome santo de Jesus. Analisar estrategicamente como usar as palavras como arma, né? Usar a palavra de Deus. Está escrito assim. Você tem que conhecer a Bíblia, você tem que conhecer a palavra. Está escrito assim. Em nome de Jesus, a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Por isso, ela sai em nome de Jesus. Então, a pessoa tem que conhecer essa palavra, né, que é a Bíblia. Primeiro tempo de oração, querido, para destrondar o inimigo, para a gente já encerrar aqui, é o primeiro período, né, o primeiro tempo dessa oração, destronar todo o campo, né, do inimigo, porque o inimigo, ele está em volta de nós 24 horas, só procurando uma brecha para destruir. As pessoas têm sido destruídas por não conhecer a palavra, por não conhecer o poder da oração. As pessoas estão sendo destruídas, casamento destruído, vida emocional destruída, vida financeira destruída, vida física, enfermidade emocional sendo destruída, está assim, sob efeito de medicamento fortíssimo, está dopado. Muitas das vezes são enfermidades espirituais, entendeu? Obras malignas. E a pessoa está se tratando com medicamento e às vezes ela está esquecendo que ela precisa mesmo de Deus e de buscar
o Senhor para ser liberta. Então, o primeiro tempo da oração, destronar, quer dizer destronar todo tipo de contaminação nos pontos de acesso, destronar todo tipo de legalidade aberta, destronar toda corrupção que possa ter entrado, né? Porque tem pessoas que estão sofrendo porque tem uma legalidade na vida dela que está aberta, o inimigo está achando legalidade para destruir. Tem pessoa que você vai orar, às vezes, assim, para destruir o inimigo na vida dessa pessoa e ela se manifesta, o demônio se manifesta, aí ele fala, eu não vou sair porque eu tenho legalidade de estar aqui. Entendeu? Aí o que é essa legalidade? Às vezes a pessoa, ela fez algo que o inimigo gostou, foi alimento demais para ele, e ele entrou ali, está sentindo ali que ele é o proprietário daquela vida. E está ali causando só, né, destruição na vida daquela pessoa. Então aí a pessoa que vai expulsar tem que ter esse discernimento, né? Em nome de Jesus. Segundo tempo da oração é ungir as mãos. Precisa de ungir as mãos da pessoa, ungir a sua mão e declarar sobre a vida da pessoa, né? Então o terceiro tempo é o quê? Unção do Espírito Santo. Pedir o fogo do Espírito Santo para queimar Satanás, para queimar as obras contrárias, né? Isso são para quem realmente tem um chamado e que vive, né, nesse chamado aí de libertação, né? Então essa oração de guerra ela é feita mais para quem tem um chamado de libertação, porque quem não tem às vezes não vai entender e o inimigo não vai sair e vai acabar ficando envergonhado ainda, né? Então tem essas orações lindas, maravilhosas, que são chave, o poder de Deus sobre a terra, mas tem a oração que nós podemos fazer no Santo do Santo, porque o tabernáculo lá no Antigo Testamento, quando Deus pediu Moisés para fazer o tabernáculo, porque ele queria habitar no meio do povo dele, que era o povo de Israel, né, que ele tirou da terra do Egito e levou para o deserto. O Senhor queria habitar no meio do povo dele, o Senhor tem prazer de habitar em nós, o Senhor tem prazer de habitar no nosso meio, mas ele não habita onde não tem santidade, onde não tem purificação, onde não tem arrependimento. Ele não habita, porque Deus ele não pactua com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não aceita o pecado. Ele ama todo pecador, mas ele não aceita o pecado. Mas o pecador que não se arrepende, ele não tem a salvação. E o pecado dele não isenta, o amor de Deus não isenta a pessoa a ir para o inferno. Entendeu? O amor dele não isenta a pessoa a ir para o inferno. Somente aquelas que o clamam, que aceita, né? E que rejeita o pecado. E que pede perdão e larga suas práticas erradas e se purifica, né? Então, essa oração, então o que eu estava dizendo sobre o tabernáculo, né? Deus queria habitar no meio do povo que ele tirou do Egito, da terra do Egito, né, das garras de Faraó, e levou eles para o deserto, onde era para eles ficar 4 anos, eles ficou 40 anos, que Deus ia levar eles para a terra prometida, um lugar onde eles não mais seriam escravos. E pediu Moisés para que fizesse o tabernáculo, porque o Senhor queria habitar ali no tabernáculo, para ficar no meio do povo dele. Mas Deus, ele é espírito, né, e ele tinha suas, né, então aquele tabernáculo tinha todo um processo. Então ele mandou que fizesse, né, um lugar que seria o átrio, e o lugar santo, e o lugar santíssimo, que é o santo do santo. São 3 etapas, né? 3 etapas. Átrio quer dizer o corpo, no espiritual, né? Lugar santo, a alma, e o santíssimo, o espírito, o nosso espírito, né? Então é um lugar onde nós devemos entrar na oração. A pessoa, quando ela vai para o secreto para orar a Deus, ela começa no átrio, começa no corpo. E de repente ela está ali 20 minutos clamando, orando, já orou oração de perdão, oração de adoração, oração de intercessão, e ela continua ali. Passou para 20 minutos, ela já começa a entrar no santíssimo lugar, já entrou já na oração da alma. Aí ela continua declarando o poder de Deus, e ele chora, Senhor, obrigada, ela vai sentindo sensível, de repente ela sente o coração se aliviando, não está mais com aquela amargura, não está mais com aquela dor no coração, e ela já começa a entrar no santíssimo lugar, que é um lugar de adoração. Ela começa naquele lugar santíssimo, ela só quer adorar. Aí ela começa só a chorar e falar, Senhor, eu te amo. Senhor, o Senhor me resgatou e hoje eu estou aqui para te adorar. Senhor, eu te glorifico. Pai maravilhoso, Deus de amor, Deus eterno. Aí ela já passou essas 2 etapas, né?
do átrio, que começa no corpo, né, nas vontades da carne, passou para a alma e terminou no espírito, rendendo ao Senhor. Essa é uma estratégia de oração. Querido, não tem nada que o Senhor não resolva na oração. Tem pessoa que quer resolver as coisas no braço, no muito falar, mas vai para a oração para você ver. Se tem alguém que, vamos supor, um exemplo aqui, se você tem uma dívida a pagar ou alguém que precisa pagar você, não adianta ir lá brigar, eu vou te matar se você não vai pagar, tal. Começa a fazer propósito de oração, de jejum e ore, Senhor, toca naquele coração, Senhor, faz com que ele me pague. Passa uns dias, você vai ver, vem na sua porta e te paga. É o poder da oração, entendeu? Deus, ele é lindo, ele dá essa chave, esses códigos, só que o povo não sabe usar, o povo não usa, né? O povo, nós não sabemos usar, mas o Senhor deixou tudo para nós na palavra. E o que não está além da palavra, o Espírito Santo nos revela. Amém? Fez sentido para você? Mais uma vez eu te falo. Compartilha essa live. Curte aí, se inscreva aí. Amém? Me siga aí para ter mais palavra como essa. Amém? E eu vou até aqui. E muito boa noite, que Deus te abençoe, você que entrou aí conosco, você que está aqui comigo, e que os que vão ainda assistir depois, mais para frente, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê força, que você comece a ter prática de oração, que você comece a buscar o Senhor da sua maneira, do seu jeitinho, mas seja sincero na presença do Senhor. Não adianta mentir para Deus, não adianta mentir para si mesmo. É melhor chegar diante de Deus e falar toda a verdade. Senhor, eu sou assim, assim, assim. Eu sei que o Senhor sabe que eu sou assim, porque foi o Senhor que me fez. Mas eu não gosto disso em mim, eu não aceito isso em mim. Senhor, me muda, Senhor, me transforma, Senhor, me liberta. E começa a falar com o Senhor, que você vai ter uma vida de êxito, uma vida de paz, uma vida de alegria, porque a maior paz e alegria é Deus que dá, não é o mundo. Amém? Que Jesus te abençoe e até a próxima live, quando assim o Senhor nos permitir. Amém? Fica com Deus. Boa noite. Aleluia.